Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa no dia de hoje, Café Teológico, aqui para estudar com você mais um texto da Palavra de Deus. E você que nos acompanha nesta manhã através do Facebook, também através da nossa web Rádio Pensinista, você que nos acompanha pode baixar o aplicativo, pode também tê-lo ou ouvir lá no pensinisso.webradiosite.com. Seja você muito bem-vindo neste Café Teológico, que todas as manhãs de sábado estamos aqui para ouvir a Palavra de Deus, crescer no conhecimento da mesma e tomar um bom café, acompanhado aí de um café vindo diretamente das montanhas capixabas, lá do Espírito Santo para você. Quer tomar um café tipo esse? Chama aí, bota aí na mensagem, até mesmo você pode nos chamar no WhatsApp, ou lá na nossa loja, a loja da Pensinista, é o pensinistateológico.com/loja, ok? Vamos juntos? Convido você também a compartilhar neste momento. Eu quero fazer isso agora e você que nos acompanha, nos dá a alegria da sua audiência, aproveite e compartilhe com os seus esta live nesta manhã de sábado. E já vai pegando a sua Bíblia. A Bíblia sempre é importante tê-la aberta. Salmo de número 79 nós queremos ouvir no dia de hoje. Temos então mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos e vamos então compartilhar esta live, este Café Teológico, no dia de hoje. Quem nos acompanha, nos dá a alegria da sua audiência, também é convidado a estar conosco e, por que não, compartilhar esta transmissão aqui ao vivo, neste momento. Apelo à misericórdia divina é o que nós queremos no dia de hoje, mais uma vez, falar e meditar sobre este salmo. Então, compartilhando aqui nesse exato momento, compartilhei em minha página, vou compartilhar também lá no WhatsApp, e você que está comigo, já aproveita e vai fazendo isso também, compartilhe no WhatsApp dos seus familiares, nos grupos da sua igreja, familiares, amigos, e não se esqueça, sempre é importante demais para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus a partir de agora. Vamos lá então, compartilhando aqui no grupo da igreja, compartilhando também com outras pessoas que estão conosco. Vamos lá então, compartilhando com amigos, irmãos na fé, que sempre também nos dão a alegria da sua audiência. Vamos lá, nós temos então os nossos jovens, vamos compartilhando aqui também. Muito bem, peço que você também faça isso no dia de hoje, para que mais pessoas venham junto conosco a estudar a palavra do Senhor. Reginaldo Ashmiller chegando aí, dizendo bom dia Reginaldo, vamos juntos aí, temos pessoas nos acompanhando. Quero lembrar mais uma vez que a revista Pensinista, você já leu a sua? Está aí em mãos, você pode receber a sua, caso você ainda não é assinante. A revista Pensinista é o carro-chefe dos nossos trabalhos missionários, que você já sabe, trimestralmente, já chegando a 9 anos, estamos publicando esta revista com assuntos, estudos, artigos teológicos para que você cresça, estude e saia na frente no conhecimento teológico. Ainda também lembra você de que este é o carro-chefe, que nós fazemos um grande trabalho para a honra e glória do Senhor, para que mais pessoas também sejam alcançadas pela palavra, pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus. E você sabe que os trabalhos são inúmeros, tanto na nossa web Rádio Pensinista, bem como também através da nossa trabalho de capelania hospitalar e prisional, você sabe já e conhece, e também na nossa missão, as várias missões são feitas com o devocional diário da Pensinista, com também o abençoada missão de Encruzilhada do Sul, você também já conhece, e vale a pena você estar sempre apoiando aí os nossos trabalhos. Hoje, então, Salmo de número 79. Vamos lá, número 79, é um salmo de Asaf. Este salmo que é um salmo que não somente é um clamor pela misericórdia divina, mas também nos faz entender aquilo que aconteceu com a nação de Israel quando eles se rebelaram, ou seja, quando eles não quiseram andar segundo a vontade de Deus. Então, vale a pena você pegar sua Bíblia e sentar aí, tomar seu cafezinho, se ainda não tomou, ou para os gaúchos, aquele mate também, vale a pena para que você possa crescer conosco. Então, esta é uma súplica, uma oração que o povo faz da seguinte forma. Vamos lá. Salmo 79, versículo 1. Ó Deus,
os pagãos invadiram a tua terra, profanaram o teu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas. Este foi um fato real que aconteceu nos tempos antigos, e você pode ver isso, que essa história bem detalhada está registrada lá no 2 Reis, capítulos 25, versículos 8 a 10. Você também encontra menções disso lá em 2 Crônicas 36, 17 a 19. Jeremias 52, era o tempo do profeta Jeremias, versículos 12 a 14. E Lamentações 1, versículos 1 a 10. Quando eles profanaram o templo, veja bem, isso foi algo que Deus permitiu que acontecesse. Veja que a história da humanidade, a história de todos nós, está nas mãos de Deus. Quando o povo se rebela, não obedece, não anda segundo a sua vontade, Deus muitas vezes permite algumas coisas acontecerem para o nosso crescimento, para nosso aprendizado. Então não pense que Deus está só castigando, está simplesmente pesando a sua mão sobre as pessoas. Não, Deus está fazendo com que, vamos ser sinceros, que o natural aconteça. Você plantou desobediência, você vai colher consequências. Você plantou rebeldia e Deus faz com que apenas a lei que a gente chama da semeadura e da colheita apenas esteja em exercício. E isso é algo que a Bíblia mesmo fala, tudo como plantar, isso também ceifará. Veja bem, os israelitas, eles clamam que os pagãos invadiram a sua terra, a terra que Deus tinha dado a eles. E o que eles fizeram? E foi no tempo em que os babilônios, eles entraram, eles invadiram não somente a terra dos israelitas, invadiram Jerusalém, destruíram Jerusalém, e ainda mais entraram no templo, o templo onde era algo sagrado e até mesmo mostrava a presença de Deus entre o povo, e pegaram os utensílios sagrados e profanaram isso. Vale lembrar que os pagãos, quem são estes? São aquelas pessoas que não creem em Deus como os israelitas, como nós cremos, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles profanaram esse templo para mostrar para eles que, de fato, no sentido de que Deus tinha virado o rosto para eles. E este é um apelo que eles fazem, então. Olha o que eles dizem lá, versículo 2: largaram os corpos dos seus servos, dos que foram fiéis a ti, para serem comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Para um israelita, se uma pessoa era morta e esse corpo não fosse sepultado, isso era uma profanação não somente para com aquela família, mas até mesmo para com aquele povo, aquele solo. Ele se tornava impuro quando tinha uma pessoa caída no chão, morta, e essa não fosse feita o seu devido sepultamento. Então, por isso que ele diz assim, largaram os corpos dos teus servos, ou seja, mataram muitos israelitas que foram fiéis a ti. E um detalhe curioso é que, mesmo em meio a tudo isso que Deus permitiu esse povo passar, ali também tinham pessoas que ainda eram tementes a Deus e criam em Deus. E isso a gente precisa refletir, que muitas vezes os maus sofrem, os bons também sofrem, no sentido de que aqueles que são fiéis a Jesus, a Deus, estes também sofrem junto com os maus e muitas vezes devido à rebelião das pessoas que não andam conforme a vontade de Deus. Por isso que esse clamor pela misericórdia divina, esse deva ser o nosso também todos os dias, para que Deus tenha misericórdia e não deixe que a sua bondosa mão de graça e de amor, ela seja tirada de nós. O que aconteceu com a nação de Israel várias vezes, essa aqui apenas é uma menção. Vamos cumprimentando Clóvis Stern, bom dia Neiva Helvig, bom dia Eliane T. Miller, também para vocês, muito bom dia aqui. Estamos no Café Teológico de hoje, do Salmo 79, aí, trazendo para você. Olha o que diz a sequência, versículo 3. Derramaram o sangue do teu povo como se fosse água, o sangue correu como água por toda a cidade de Jerusalém. E não sobraram ninguém para sepultar os corpos. Veja que isso era a dor que eles tinham no coração, quando eles viram que os seus
os seus irmãos, seus compatriotas, estes estavam mortos e não tinham ninguém para sepultar os seus mortos, porque a terra estava devastada. E a gente sabe que parece que nós vemos e presenciamos isso ainda hoje, né? Quando vemos guerras sendo feitas, até mesmo ali em volta de Israel, você vê que muitas vezes isso acontece mais uma vez. E quantas vezes Israel, o povo que Deus chamou, que escolheu para ser o propagador da salvação, estes mais uma vez estão talvez passando por isso. Veja bem, versículo 4. As nações vizinhas nos insultam, riem e caçoam de nós. Por que eles caçoam? Porque o Deus que eles criam parece assim que havia virado o rosto para eles, que tinham permitido eles passar por tais coisas e agora eles estavam padecendo e ao mesmo tempo sendo caçoados por outras pessoas, dizendo aquilo que muitos fazem hoje em dia. Onde está o teu Deus? Se você que é temente a Deus e crê em Deus, cadê o teu Deus agora que você está passando na maior braba? E isso nos faz mais uma vez refletir junto com os israelitas. Versículo 5, ó Senhor Deus, até quando ficarás irado conosco? Será para sempre? Será que a tua ira continuará a queimar como fogo? Eles afirmam. Essas são várias perguntas. E eles sabem que o que está acontecendo foi pela rebeldia deste povo que permitiu esse povo passar por tais situações. Ó Deus, fica irado com as nações que não te adoram, com os povos que te rejeitam. Veja que eles fazem até, isso é um pedido, né? Não é uma pergunta, é um pedido, porque está ali num ponto de exclamação. Ó Deus, fique irado com as nações que não te adoram, ou seja, com os pagãos. Faça alguma coisa, faça justiça, por que não dizer, faça vingança contra esse povo? É esse o clamor do salmista, então. Pois eles mataram o nosso povo e arrasaram o nosso país. Não nos castigas por causa dos pecados dos nossos antepassados, mas tem misericórdia de nós agora, pois estamos completamente desanimados. Imagine você comigo, você está vivendo, você trabalha, você levanta, trabalha e depois volta para casa e dorme, e parece que tudo está normal. E quando o ordinário sai de rota, e isso talvez muitos de nós nunca vivenciaram isso, quando o seu país está em ruínas, quando o seu país é atacado, quando o seu lar já não tem mais onde você se esconder, se abrigar. E era isso que eles estavam sentindo. E por diversas vezes, de novo, é válido lembrar que esta nação ela passou por isso e Deus estava assim de forma bem firme, pedagógica, ensinando a eles o que de fato é temer a Deus. E não é à toa que o Salmo é escrito para nós, este e tantos outros, e tantas histórias do passado, histórias de rebeldia, histórias onde Deus permitiu certas coisas acontecerem para que as pessoas aprendam. Essas foram escritas para que nós, ao olharmos para trás, não repitamos os mesmos erros. Muito me preocupa quando vemos muitas vezes os mesmos erros sendo cometidos. Erros de rebeldia, erros muitas vezes de desleixo com as coisas do Senhor, erro de não priorizar as coisas do Senhor, de não cuidar com todo o entusiasmo, de bom grado. Então, os israelitas pagaram, vamos dizer, muitos com a sua própria vida, a consequência de não temer e adorar a Deus. E Deus usava povos pagãos para fazer aquilo que nós estamos vendo neste salmo hoje, que aconteceu lá no tempo do profeta Jeremias. Por isso que Jeremias, a gente sabe que ele foi usado por Deus para chamar o povo de volta ao arrependimento, e as pessoas não ouviam ele mais. As pessoas não davam ouvido no sentido de que ele pregava e muitas vezes era até perseguido por isso. E aí acontece o seguinte, ele entra numa profunda depressão, e é nesse contexto que ele escreve as Lamentações de Jeremias.
E em seguida vem o que acontece aqui. Se as pessoas não ouvem o profeta, Deus usa até mesmo povos pagãos para ensinar ou disciplinar essa nação, esse povo, para que volte ao caminho do Senhor. Creia, arrependa-se e confesse. Sê misericordioso conosco, Senhor. Como eles dizem aqui, até quando ficas irado conosco? Como eles dizem aqui, né, no versículo 8, não nos castigues por causa dos pecados dos nossos antepassados, ou seja, tem misericórdia de nós agora, esse é um pedido, porque nós estamos completamente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, por causa da tua própria honra, salva-nos e esquece os nossos pecados. Veja que o salmista está assim, fazendo de fato uma confissão de pecados, não somente uma confissão de fé, mas de pecados no sentido de que a gente percebe em suas palavras que ele de fato está arrependido. E se tem alguma coisa que nós podemos fazer hoje, e eu digo sempre, todos os dias, nos seus momentos de oração, seja de manhã, seja de noite, confesse os seus pecados. Confesse seus pecados, faça como Jó. Jó era um exemplo, quando, mesmo passando por tais situações, e o sofrimento de Jó ele é entre outro contexto, mas Jó, ele pedia perdão pelos seus pecados e oferecia sacrifício pelos pecados dos filhos, porque ele sabia que dia a dia estes também tinham pecado, e ele também tinha pecado. E nós lembramos de novo, nós temos pecado, e não diga e não pense que não. Nós pecamos sim, isso lá a gente lembra nossas confissões de pecados, onde a gente diz, nós pecamos em pensamentos, palavras, ações e omissões. Ser misericordioso conosco. Então que isso seja sempre em suas orações também, para que Deus tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador. Eu fico às vezes olhando para a nação, vamos dizer agora para o Brasil, a população de modo geral, quantas vezes tem se rebelado, desleixado com as coisas de Deus, tem faltado fervor, tem faltado priorizar a palavra de Deus, o culto, as coisas de Deus. Será que as pessoas têm se dado de conta disso? Eu vejo que Deus ainda é muito misericordioso conosco e espero que isso seja sempre assim, né? Esse é o clamor nosso. Então, porque muitas vezes é a mão pesada de Deus que às vezes age com a sua lei, por meio da sua lei, também pode fazer coisas que fez com outras nações, como a gente vê, tem visto, e a história nos diz. Abraço para quem está conosco, Maria Andréa Soares, bom dia Edi Krause Schwartz, também bom dia, Jones Cruchach, também conosco, bom dia, e o José Cruchach também, bom dia para vocês, feliz sábado. Pega aí a sua Bíblia, quem está sentado aí, não pegou a sua Bíblia, veja bem, Salmo 79, é um apelo à misericórdia divina, versículo 10. Por que deixar que as outras nações perguntem onde está o Deus de vocês? E essa é uma pergunta assim que talvez ninguém queira ouvir, né? Se a gente que é temente a Deus, que crê em Deus, você estiver passando por alguns problemas e alguém chegar a você e dizer, onde está o Deus que você crê, que você teme, que você tanto preza? Isso não somente é vergonhoso, mas ao mesmo tempo assim nos faz questionar até mesmo a fé. Se você está passando por problemas difíceis, seu país está em ruínas, e aí vem alguém que não crê nesse Deus e diz assim, você é tão cristão, você é tão temente, mas por que está passando por esta peleia? E era o que eles estavam vivenciando aí. Ó Deus, permite que vejamos o castigo que lhes darás, por terem derramado sangue dos teus servos. Esse é um pedido. Que Deus faça justiça, ou porque Deus vingue desse povo que derramou sangue dos filhos de Deus. Ouve os gemidos dos prisioneiros e com o teu grande poder livra os que estão condenados à morte. Ouve os gemidos dos prisioneiros, porque há muitas pessoas que estavam e foram presos, levados cativos para outras nações, e
Então, este era um gemido para que Deus também pudesse libertá-los das mãos dos povos opressores. Veja o versículo 12. Ó Deus, castiga as outras nações 7 vezes pelos insultos com que te ofenderam. Quais são os insultos? O templo para os israelitas era, eu disse antes, algo sagrado e mostrava a presença de Deus em meio a eles. Então, se o templo fora profanado e foi usado os utensílios do templo para adoração a deuses falsos, isso ali não somente foi uma ofensa para os israelitas, mas isso mostrava de fato que Deus tinha virado o rosto para com eles. E porque ali Deus mesmo prometeu, você sabe a história em que diz o seguinte, que o templo lá em Israel era a certeza que Deus estava em meio a eles. E quando isso fora tomado pelos pagãos, até mesmo sacrifícios de porcos eram feitos sobre o altar, onde eram feitos sacrifícios sagrados ao Deus Todo-Poderoso. Isso foi a grande afronta, então, que aqui é dito nas entrelinhas. Versículo 12, então, aliás, o 13, para encerrar o Salmo, então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes te daremos graças para sempre e cantaremos hino de louvor a ti, hoje e nos tempos que estão por vir. Perceba que há 3 pedidos neste Salmo. É um pedido que Deus tenha misericórdia, segundo, que Deus perdoe seus pecados, e terceiro, é que Deus castigue aqueles que os fizeram sofrer, que deixaram em ruínas a sua nação. 3 pedidos. E esses pedidos podem ser nossos também. Que Deus tenha misericórdia, que Deus perdoe os nossos pecados, e se há alguém que esteja nos oprimindo, não cabe a nós fazermos justiça e vingança. É Deus que o fará, e nós podemos entregar esse clamor ao Senhor. Então, 3 lições podemos aprender desse salmo dia de hoje. Ao final, no versículo 13, você percebe que o salmista, ele promete fazer alguma coisa. Ou seja, nós te daremos, ele diz aqui, ovelhas do teu rebanho, ou seja, sacrifício de gratidão. Ele diz também, nós cantaremos hinos de louvor a ti. E aqui está por trás aí, ou seja, nós vamos te dar glórias, graças, porque tu és o Deus que salva, que perdoa, que tem misericórdia. E nós sabemos que a nação de Israel, ela fora restaurada posteriormente, Deus teve sim misericórdia deles, como tem até hoje. E nós sabemos também hoje que Deus ainda continua tendo misericórdia de todas as nações, quando Deus, por amar todas as pessoas, como diz João 3,16, Deus amou o mundo contempla todas as nações, por mais que muitas vezes são tão rebeldes, são tão pagãs, não creem nesse Deus verdadeiro, mas de acordo com o tempo e a história, Deus vai trabalhando de uma forma muito didática, paterna e até mesmo pedagógica, para que as pessoas voltem a crer nele como Deus, o Senhor. Então, isso nos ensina, mais uma vez, a temê-lo, a crer em Deus e adorá-lo como único Senhor e Deus que Ele é. Mesmo que muitas vezes vemos pessoas adorando outras entidades, deuses falsos, por aí vale nós continuarmos afirmando, crendo e confessando no Deus que é a nossa salvação, como diz aqui. Ó Deus, o nosso Salvador, Ele que nos salva, Ele que nos livra, nos perdoa segundo o nosso clamor de misericórdia. E podemos fazer um gancho com aquilo que nós estamos vivendo nesse período de Quaresma. Quaresma é o momento de que eu e você, todos nós, voltemos ao Senhor em verdadeiro arrependimento e, por que não, com o clamor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, porque muitas vezes não temos andado conforme o teu querer. Isso faz-nos de novo entender e crer que, de fato, precisamos que a misericórdia de Deus esteja e seja manifesta sobre nós todos os dias.
Então este é o Salmo 79, apelo pela misericórdia divina, e que, assim como nós já vivemos sob a misericórdia de Deus, que este louvor que aqui é prometido a Deus seja também realizado e feito em nossa vida, com tudo o que somos e temos. A gente possa sempre agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele continua a fazer também em nossa vida, porque ainda podemos ter dias de paz, deitar no travesseiro e dormir tranquilo, sem se preocupar com alguma coisa que esteja acontecendo que talvez tire o nosso sossego, a nossa paz, a nossa estabilidade. Então, isso é viver debaixo da misericórdia de Deus. E louvemos a Deus que nos permite viver debaixo de sua misericórdia. Assim como diz um outro salmo que vai lembrar que as misericórdias do Senhor se renovam para conosco todos os dias. Isso nos torna um povo grato e feliz por aquilo que Deus continua fazendo sobre nós como indivíduo, sobre nossa igreja, sobre nosso estado, sobre nossa nação. Clamemos sempre, ó Deus, tem misericórdia de nós. Amém. Muito bem, se você refletiu, se aprofundou e gostou desse estudo, compartilhe com os seus, muito importante, Salmo de número 79, é um clamor em meio àquilo que a nação de Israel estava passando. Versículos 1 até 13 nós tivemos hoje aí. Claro que é um salmo pequeno, apenas esse versículo. Semana que vem tem o salmo de número 80, para que a gente possa estudar também. Ok? Salmo a salmo, sábado a sábado. Vamos lembrar, agora que eu lembrei aqui, sábado que vem a gente não tem um café teológico, devido estarmos no NL da Gelb, mas agradecemos a você que sempre está conosco, junto, sempre estudando a palavra de Deus. Compartilhe com os seus, continue estudando a palavra de Deus na nossa rádio, tem música, tem mensagens, estudos dia a dia. Também com a nossa revista, que é o carro-chefe nos trabalhos missionários. Abençoe também você que ainda não é assinante, abençoe outros assinando e estudando a palavra de Deus. E o nosso cafezinho aqui, quem não tomou ainda, adquira o seu na nossa loja, adquira o seu comigo, ou no WhatsApp, no direct do Instagram do Fruit News Café também você pode adquirir por lá, tá bom? Reginaldo está dizendo gratidão a Deus por tudo, e Deus tenha misericórdia por tudo e misericórdia, sempre, sempre. Que Deus abençoe vocês, continue nossa programação, quem está em nossa web rádio, nossos trabalhos aí, tanto agora vem logo mais o Oro por Você às 10, 11 horas o pastor Welton com culto doméstico, meio-dia tem mensagem de esperança, às 15 horas 5 minutos com Jesus, 18 horas tempo de refletir e depois o Arno Stur traz aí o programa bem animado com o Ima Luster. Tá bem? Amanhã tem algo muito importante, trazendo aí às 10 horas na nossa rádio, falando sobre o Ministério Pastoral e a Cura Terapêutica, às 10 horas da manhã, entre o nosso professor do seminário, o Furman, Samuel Furman, que vai fazer amanhã o nosso programa às 10 horas, não perca, ouça, esteja conosco. E também demais outras programações que temos em nossa web rádio. Abraço a todos, fiquem na paz, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.